Capítulo 32 Acerca do pecado e da retirada dos aventais de folha de figueira. Mirdad. Já ouvistes falar o pecado e agora deveis saber como o homem se tornou pecador. E declarais não sem mérito que se o homem, a imagem e semelhança de Deus, é pecador, então Deus mesmo deve ser a origem do pecado. Existe aí uma armadilha para o desavisado, e eu não quero, companheiros, que sejais presos na armadilha. Por isso vou retirá-la do vosso caminho, para que possais também retirá-la dos caminhos dos homens. Não há pecado em Deus, a não ser que consideremos pecado dar do sol algo de sua luz a uma vela. Nem há pecado no homem, a não ser que consideremos pecado queimar-se uma vela inteiramente no sol e assim juntar-se ao sol. Há, porém, pecado na vela que se recusa a ceder a sua luz e que, quando se aplica o fósforo a seu pavio, amaldiçoa o fósforo e a mão que o segura. Há pecado na vela que tem vergonha de se queimar no sol e que, por isso, se oculta do sol. O homem não pecou por desobedecer à lei, mas por querer encobrir a sua ignorância da lei. Sim, há pecado no avental de folha de figueira. Não lestes a história da queda do homem? Tão simples e ingênua nas palavras, porém tão sublime e sutil no seu significado. Não lestes como o homem, recém-saído do seio de Deus, era como um Deus recém-nascido passivo, inerte, não criador. Isso porque, embora dotado de todos os atributos da divindade, era como todos os recém-nascidos, incapaz de conhecer e de exercitar suas infinitas capacidades e talentos. Como uma semente solitária encerrada em belíssimo frasco, achava-se o homem no jardim do Éden. A semente encerrada em um frasco, permanecerá semente e jamais as maravilhas que nela se acham encerradas debaixo da casca serão estimuladas para a vida e a luz. A não ser que seja escondida num solo análogo à sua natureza e que a casca seja rompida. O homem, porém, não possuía solo algum que lhe fosse análogo onde pudesse plantar-se e brotar. A sua face jamais encontrara outra face na qual pudesse refletir-se. Era um ouvido humano que jamais ouvira outra voz humana. Era uma voz humana que jamais tivera eco em outra voz humana. Seu coração batia solitário. Solitário. Inteiramente solitário. Encontrava-se o homem em meio a um mundo bem aparelhado e lançado ao seu destino. Era um estranho para consigo mesmo, não tinha trabalho a executar nem plano a seguir. O Éden, para ele, era o que é para o recém-nascido um berço confortável, um estado de bem-aventurança passiva, uma incubadeira bem aparelhada. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida estavam, ambas, ao seu alcance. Ele, porém, não entendia a mão para escolher e provar dos seus frutos, pois o seu paladar, seus pensamentos, seus desejos e até mesmo sua vida estavam todos encerrados nele mesmo, esperando para serem vagarosamente libertados. E ele, por si mesmo, não os podia libertar. Consequentemente, fez-se com que ele produzisse em auxiliar para si a mão que o ajudasse a desatar seus muitos envoltórios. Onde melhor se poderia obter este auxílio senão no seu próprio ser, tão rico devido à sua alta potência em divindade. Isto é muito significativo. Eva não é novo pó nem novo alenta, mas o mesmo pó e o mesmo alento de Adão, ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Não surge outra criatura em cena, mas o mesmo Adão solitário e duplicado, um Adão masculino e um Adão feminino. E assim o rosto solitário e sem reflexo obtém uma companhia e um espelho, e o nome, sem eco em nenhuma voz humana, príncipe a reverberar em doces estribilhos, acima e abaixo pelas alamedas do Éden. O coração, cujo palpitar solitário,
Príncipe a sentir o seu pulso e a ouvir sua palpitação. Em um coração companheiro e num peito companheiro. Assim o aço, sem faíscas, encontra o sílex que o fará emitir faíscas em abundância. Assim a vela que não havia sido acesa é acesa em ambas as pontas. Uma vela é um pavio. Um é o pavio e uma a luz. Embora venha de ambas as pontas. E assim, a semente no frasco encontra o solo onde possa germinar e revela os seus méritos. Assim a unidade, inconsciente de si mesmo, obtém dualidade. Para que, por meio da fricção e da oposição da dualidade, possa compreender a sua unidade. Nisso também o homem é a fiel imagem e semelhança de Deus. Pois Deus, a consciência original, projeta de si a palavra. E tanto a palavra como a consciência são unificadas na sagrada compreensão. Não é um castigo a dualidade, mas um processo inerente à natureza da unidade e necessário para o desenvolvimento da sua divindade. Como é infantil pensar de outro modo? Como é infantil acreditar que um processo tão maravilhoso possa terminar o seu curso em 3 vintenas de anos mais 10? Ou mesmo em 3 vintenas de milhões de anos? É tão pouco importante assim tornar-se um Deus. Será Deus um amo assim tão cruel e miserável que, tendo toda a eternidade para presentear, não concedesse ao homem mais do que o pequenino intervalo de tempo de 70 anos para que este se unificasse e readquirisse o Éden? Inteiramente consciente de sua divindade e de sua unidade com Deus. É longo o curso da dualidade e tolos são aqueles que o medem com calendários. A eternidade não se mede pelas revoluções das estrelas. Quando Adão, o passivo, o inerte, o não criador, foi tornado duplo, ele, consequentemente, se tornou ativo, cheio de movimento e capaz de criar e procriar-se. Qual foi o primeiro ato de Adão depois de se tornar duplo? Foi comer o fruto da árvore do bem e do mal e, desse modo, fazer todo este mundo duplo como ele. As coisas deixaram de ser como haviam sido, inocentes e indiferentes. Estas se tornaram boas ou más, úteis ou prejudiciais, agradáveis ou desagradáveis, tornarão-se 2 campos opostos. Ao passo que antes era um. E a serpente que enganou Eva para que provasse o bem e o mal, não era a profunda voz ativa, embora inexperiente da dualidade, estimulando-se para a ação e a experiência. Não admira que Eva fosse a primeira a ouvir essa voz e a obedecê-la. Eva era como se fosse a pedra de afiar, o instrumento destinado a tornar manifestos os poderes latentes de seu companheiro. Não estivestes vós, já muitas vezes, a imaginar esta primeira mulher, da primeira história humana, caminhando furtivamente por entre as árvores do Éden, com os nervos à flor da pele, com o coração palpitando como o de um pássaro que caiu na armadilha, com os olhos a procurar por todos os lados se alguém a estava observando, com a boca úmida e a mão trêmula estendida para a fruta. Não tendes suspendido a respiração ao imaginardes que ela apanhou a fruta e fincou os dentes na polpa macia para sentir-lhe momentaneamente a doçura que se teria de transformar em amargura eterna para ela e sua prole. Não tendes desejado, de todo o coração, que Deus paralisasse a audácia louca de Eva, aparecendo-lhe no momento exato em que ela estava para cometer aquela ação estouvada e não depois. Com ele o faz na lenda. E tendo ela cometido aquele ato, não tendes desejado que Adão tivesse a sabedoria e a coragem de abster-se de se tornar seu cúmplice. No entanto, nem Deus interveio, nem Adão se absteve. Isso porque Deus não queria que sua semelhança se lhe tornasse dissemelhante. Era sua vontade e seu plano que o homem caminhasse o longo caminho da dualidade a fim de desenvolver sua própria vontade. Planejar e unificar-se pela compreensão.
Quanto a Adão, ele não poderia, mesmo que quisesse, rejeitar o fruto que lhe era oferecido por sua esposa. Era-lhe obrigatório comê-lo, simplesmente porque sua esposa havia comido dele. Pois ambos eram uma carne e cada qual era responsável pelos atos do outro. Indignou-se e irou-se Deus porque o homem comeu o fruto do bem e do mal. Deus o proibira. E o fez porque sabia que o homem não podia deixar de comer e ele queria que o homem o comesse, queria também que o homem soubesse antecipadamente as consequências de comê-lo e tivesse a coragem de arcar com tais consequências. E o homem teve coragem. E o homem comeu. E o homem arcou com as consequências. E a consequência foi a morte. Ao se tornar ativamente dual pela vontade de Deus, morreu para a unidade passiva. Logo a morte não é castigo, mas uma fase na vida inerente à dualidade. A natureza da dualidade é tornar todas as coisas duais e dar a tudo uma sombra. E assim Adão adquiriu sua sombra em Eva e ambos obtiveram, em suas vidas, uma sombra chamada morte. Mas Adão e Eva, embora sombreados pela morte, continuam a ter uma vida sem sombras na vida de Deus. A dualidade é uma fricção constante, e a fricção dá a ilusão de duas superfícies que se opõem, inclinadas à autodestruição. Realmente estão se completando, preenchendo e trabalhando de mãos dadas por um só objetivo: a paz perfeita, a unidade e o equilíbrio da sagrada compreensão. A ilusão, porém, está enraizada nos sentidos e persiste. Enquanto estes persistem, eis porque Adão respondeu a Deus. Quando Deus o chamou, depois dos seus olhos terem sido abertos, eu ouvi a tua voz no jardim e eu tive medo porque eu estava nu e eu me escondi. Como também a mulher que tu me deste para minha companheira. Ela me deu do fruto da árvore e eu o comi. Eva não era mais do que carne e ossos de Adão. Pensai, porém, neste novo eu de Adão, o qual depois de seus olhos terem sido abertos, principiou a se ver como algo diferente, separado e independente de Eva, de Deus e de toda criatura de Deus. Este eu era uma ilusão. Uma ilusão dos olhos recém-abertos era esta personalidade desligada de Deus. Não tinha substância nem realidade. Havia sido criada para que, após a sua morte, o homem pudesse conhecer o seu ser real, que é o ser de Deus. Este eu falso desaparecerá quando os olhos externos se apagarem e o olho interno for iluminado. Embora isto deixasse Adão confuso, servia para estimular a sua mente e espicaçar a sua imaginação. Ter um eu que se possa considerar inteiramente pessoal é verdadeiramente muito lisonjeiro e tentador para o homem, que não é consciente de nenhum eu. Adão foi tentado e lisonjeado pelo seu eu ilusório, embora estivesse envergonhado dele, por ser muito irreal ou nu. Dele não queria separar-se, ao contrário, agarrava-se a ele de todo o coração e com toda a sua engenhosidade recém-nascida. Por isso costurou folhas de figueira e fez para si um avental, com que escondesse a nudez de sua personalidade, tentando conservar-se oculto da vista onipresente de Deus. E desse modo o Éden, o estado de bem-aventurada inocência, a unicidade inconsciente de si mesma, caiu do homem dual. Revestido de aventais de folhas de figueira, e espadas de fogo foram postas entre ele e a árvore da vida. O homem saiu do Éden pelo duplo portão do bem e do mal, a ele voltará pelo portão singelo da compreensão. Retirou-se dando as costas à árvore da vida, voltará com o rosto voltado para essa árvore. Iniciou a sua longa e penosa viagem. Envergonhado de sua nudez e tendo o cuidado de esconder a sua vergonha, chegará ao fim de sua viagem com a sua pureza sem aventais e o coração ufano de sua nudez. Isso, porém, não se dará enquanto o homem não seja, pelo pecado,
liberto do pecado. Pois o pecado será a própria ruína do pecado. E onde está o pecado senão no avental de folhas de figueira? Sim. O pecado nada mais é do que a barreira que o homem coloca entre ele próprio e Deus, entre o seu eu transitório e o seu eu eterno. A princípio, um punhado de folhas de figueira. Essa barreira veio a tornar-se um poderoso baluarte. Desde o momento em que abandonou a inocência do Éden, o homem tem estado ocupadíssimo em reunir cada vez mais folhas de figueira e a costurar um sem número de aventais. Os indolentes se satisfazem em remendar os rasgões de seus aventais com os trapos abandonados pelos seus próximos mais trabalhadores. E cada remendo na indumentária do pecado é pecado. Pois tende a perpetuar a vergonha que foi o primeiro e pungente sentimento que teve após separar-se de Deus. Está o homem fazendo algo para livrar-se desta vergonha? Não? Todo seu esforço é vergonha sobre vergonha. Aventais sobre aventais. Que são as artes e a instrução do homem? Se não folhas de figueira. Seus impérios. Nações. Segregações raciais e religiões. Na vereda da guerra. Não são cultos de adoração à folha de figueira. Seus códigos do bem e do mal. De honra e desonra. De justiça e de injustiça, seus incontáveis credos sociais e suas convenções. Que são? Se não aventais de folhas de figueira. O seu avaliar o inavaliável e medir o imensurável e padronizar aquilo que está além do padronizável. Não é remendar a já outra remendada tanga. A sua avidez pelos prazeres que estão pejados de sofrimento, sua ambição pelas riquezas que empobrecem, sua sede pelo mestrado que subjuga, a sua cobiça pela grandeza que achincalha, não são todas essas coisas aventais de folhas de figueira? Nesta corrida patética para cobrir a sua nudez, o homem vestiu um grande número de aventais que, no correr dos anos, agarraram-se tão fortemente à sua pele que ele já não distingue os aventais da sua pele. E o homem se sente sufocado e clama por quem o liberte de tantas peles. No entanto, em seu delírio, o homem tudo faz para ser libertado de sua carga. Menos aquilo que o poderia aliviar e que seria atirar fora essa carga. Ele quer libertar-se de sua carga e se agarra a ela com todas as suas forças. Deseja estar nu e, no entanto, se mantém completamente vestido. É chegada a hora de se despir. E eu vim para vos auxiliar a lançar fora vossas peles desnecessárias, vossos aventais de folhas de figueira, para que assim possais também auxiliar a todos aqueles que anseiam por se verem livres dos seus. Eu só ensino como fazê-lo. Mas cada qual terá que se livrar dos seus. Por mais doloroso que lhe seja o despir-se. Não espereis por nenhum milagre que vos salve de vós próprios. Nem receeis a dor, a compreensão nua converterá vossa dor em um perene êxtase de alegria. Se vós enfrentardes a vós próprios, na nudez da compreensão, e se Deus vos chamar e perguntar: onde estais? Não vos envergonheis, nem temais, nem vos oculteis de Deus. Mas, ao contrário, deveis permanecer firmes, sem receio e divinamente calmos, respondendo a Deus: segura-nos, Senhor Deus, nossa alma, nosso ser, nosso único eu. Envergonhados, medrosos e sofrendo dores, caminhamos pela áspera e tortuosa vereda do bem e do mal que tu nos apontastes na aurora do tempo. A grande nostalgia apressou os nossos passos e a fé sustentou os nossos corações. E agora a compreensão nos libertou de nossas cargas, curou as nossas feridas e nos trouxe de volta à tua santa presença. Nus do bem e do mal, da vida e da morte, nus de todas as ilusões da dualidade. Nus exceto do manto do vosso ser que tudo envolve. Sem folhas de figueira para esconder a nossa nudez. Aqui estamos diante de ti, livres da vergonha,
iluminados e sem temor. Toma-nos. Estamos unificados. Toma-nos. Realizamo-nos. E Deus vos abraçará com infinito amor e vos levará diretamente à sua árvore da vida. Assim ensinei eu a Noé. Assim eu agora vos ensino. Narondra. Também isso nos foi dito pelo Mestre à volta do braseiro.